acordo com a Organização Mundial de Saúde, a vacinação em massa evita 4 mortes por minuto no mundo. As injeções, que foram primordiais no combate à Covid-19, também atuam contra doenças como difteria, sarampo, coqueluche, poliomielite, rubéola e tétano, entre tantas enfermidades. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre a importância da vacinação e como a legislação avançou para proteger a saúde pública no Brasil. Vamos ver como a nossa Constituição trata deste tema. A Carta Magna diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Diz também que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações e que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão por lei. Sobre o tema, eu converso agora com Mercedes da Silva Nunes, advogada especialista em Direito da Saúde, e com Eliana Bicudo, médica infectologista. Muito obrigada pela participação de vocês. E antes da gente começar a nossa conversa aqui, eu convido a todos a assistirem um vídeo produzido pela comunicação do Instituto Butantan sobre a história das vacinas no Brasil. Considerada um dos maiores avanços da ciência, a vacina é responsável por evitar a cada ano entre 4 e 5 milhões de mortes, segundo a Organização Mundial da Saúde. Assim como a história da imunização em geral, a história da imunização no Brasil está atrelada à criação da vacina contra a varíola em 1796 por Edward Jenner. O Marquês de Barbacena trouxe a vacina, com a técnica criada por Jenner, de Portugal para o Brasil, em 1804, colocando ela em prática na Bahia. A vacina da varíola era obrigatória para crianças desde 1837 e para adultos desde 1846. Mas a lei só começou a ser cumprida de verdade em 1904, por influência do médico sanitarista e pioneiro da infectologia Oswaldo Cruz. A obrigatoriedade da vacina não foi bem recebida pela população, dando origem à revolta da vacina no Rio de Janeiro, a capital do país na época. Em menos de 2 semanas, houve 30 mortos e 110 feridos, além de 945 pessoas presas e 461 deportadas. A situação mudou em 1908, quando o Rio foi atingido por um violento surto de varíola. E o medo da doença foi maior do que o receio contra a vacina. Hoje, a vacinação no Brasil é realizada por meio do Programa Nacional de Imunizações, criado em 1973, e é considerada referência mundial há décadas. Um dos maiores programas de vacinação no mundo, o PNI é responsável pela distribuição de vacinas para toda a população, por meio do Sistema Único de Saúde. O Instituto Butantan é o maior fornecedor de vacinas ao PNI, fornecendo 65% de todas as vacinas disponibilizadas ao SUS por meio do programa. Doutora Mercedes, do ponto de vista legal, como é que funciona aí o Programa Nacional de Imunização? Bom, em primeiro lugar, Flávia, obrigada aqui pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês e para falar de um tema tão importante quanto esse de vacinação. O que nós temos no Brasil, o Brasil, antes de tudo, é referência mundial em termos de vacinação. Nós temos um dos melhores programas do mundo, que é o Programa Nacional de Imunização, e é por meio dele que toda a coletividade, toda a população tem acesso a essas vacinas. As vacinas são gratuitas, disponibilizadas na rede pública de saúde, e o Ministério da Saúde organiza esta programação, é um calendário anual, de vacinas, e são vacinas para todas as faixas etárias, desde crianças, adolescentes, adultos, idosos, todos nós temos acesso a essas vacinas. Então, antes de tudo, um programa pensado com uma estratégia muito grande, de largo espectro, porque atinge toda a comunidade. Doutora Eliana, como a doutora Mercedes falou aqui, é um programa que é referência no mundo. E na prática, a gente pode dizer aí que os brasileiros estão bem protegidos contra as doenças? O Programa Nacional de Imunizações hoje contempla, até ontem, há 2 dias atrás, a cobertura de 19 doenças, ou seja, a gente poderia imunizar 19 doenças, com a incorporação do mpox,
essa semana, a gente está partindo para 20 doenças com cobertura vacinal ampla, como a doutora falou, não é? Desde o recém-nascido, do primeiro dia de vida, como da tuberculose e hepatite B, até o idoso na campanha de gripe, pneumonias, as vacinas de Covid-19. E é importante também a gente falar sobre a segurança dessas vacinas, né, doutora Eliana? A gente pode aí explicar para as pessoas como é que funciona isso? Antes de chegar até a população, tem uma série de testes, não é mesmo? Toda e qualquer vacina, para ser lançada, ou seja, colocada como ela é eficaz e segura, porque ela tem que ser eficaz, ou seja, eu tenho que imunizar esse paciente ou essa pessoa, mesmo que não seja 100% de imunização, ela tem que ser segura. Então, o processo de pesquisa clínica, para que a gente possa ser aplicado em grande massa, são fases muito lentas. Não é? Então, é fase 1, fase 2 em animais, laboratório, animais, né, cobaias, depois em seres humanos, e muitas das vezes em seres humanos adultos, jovens, para depois começar a ser aplicada nos extremos das idades. Doutora Merces, e o que a nossa legislação determina? O Sistema Único de Saúde, ele é obrigado a fornecer todas as vacinas aí para essas doenças? Na verdade, o que nós temos hoje é um leque de legislação. Temos leis, temos decretos, temos portaria, regulamentos tratando deste processo de vacinação. Tudo aquilo que é determinado pelo Ministério da Saúde, que foi aprovado pela Anvisa, que tem esta segurança que a doutora Eliana falou, que tem eficácia, ou seja, comprovadamente a vacina produz anticorpos, de forma que a gente não adquira a doença e a doença também não se espalhe por toda a sociedade. O que nós temos hoje é este conjunto de normas que permite a colocação das vacinas na rede pública de saúde. Então, o Ministério da Saúde, dentro desse Programa Nacional de Imunização, disponibiliza gratuitamente para toda a comunidade, para todo o Brasil, em todos os lugares deste país, de forma gratuita, disponibiliza as vacinas que já foram incorporadas, que foram autorizadas e que têm registro na Anvisa. É extremamente importante dizer, Flávia, que nós não temos vacinas, muito menos medicamentos disponibilizados pela rede pública de saúde que não tenham registro na Anvisa. E a nossa legislação, ela acompanha aí a evolução da ciência, a evolução das vacinas, doutora Merces? Acompanha. O Brasil, como eu disse ali atrás, nós temos dentro do Programa Nacional de Imunizações, nós temos o Brasil como referência mundial. E a nossa produção recebeu uma pergunta de telespectador. Vamos ver? Em quais casos a vacinação é obrigatória? Doutora Eliana. Eu gostaria de responder que a vacinação é obrigatória, viu? Mas nós sabemos que, na verdade, ela não é obrigatória, ela é um processo de recomendação forte. A gente tem normas técnicas que pode, inclusive, a doutora Messi pode falar isso melhor do que eu, no sentido de legislar em cima disso, quase que obrigar, não é? A gente tem realmente recursos para exigir, por exemplo, um cartão de vacina atualizado na matrícula de escolas, tanto pública quanto privadas, não é? A gente pode exigir que para você entrar em algum país cuja, no nosso caso, por exemplo, que é um país endêmico, ou seja, são picos zoonóticos de febre amarela, para que você apresente esse cartão de imunização da febre amarela na entrada, principalmente da nossa região norte. Então, explica para a gente, doutora Merces, como é que funciona aí do ponto de vista jurídico. Na verdade, o que nós temos, de fato, é uma recomendação. O que nós vimos e todos acompanhamos nesse episódio da pandemia de Covid foi que a questão chegou ao Supremo Tribunal Federal e chegou sob duas formas.
A primeira delas foi se a vacina era ou não era obrigatória, e a segunda era se, por questões filosóficas, religiosas e outros princípios, a pessoa poderia deixar de se vacinar, assim como se poderia deixar de vacinar seus filhos. Então, o Supremo Tribunal Federal discutiu largamente a questão e chegou à conclusão de que, no contexto da nossa Constituição, que tem esta igualdade entre as pessoas, tem uma grande proteção dos direitos individuais, das liberdades públicas, de tudo. Então, o Supremo Tribunal Federal chegou à conclusão de que a vacina era compulsória, portanto, ela é obrigatória, mas ela não pode ser forçada. Em relação às outras vacinas, não é, doutora Messi? Pólio, sarampo, todas as outras, BCG, da tuberculose, né? Na qual a gente não está vivendo ainda um aumento expressivo de número de casos, isso não pode ser coercitivo, ou seja, eu não posso matricular o meu filho na escola se eu optei em não imunizá-lo, não é verdade? A lei, ela permite que você matricule os seus filhos na escola mesmo com o seu cartão de vacina desatualizado. Não é? Isso é verdade, mas é verdade não exatamente por esse aspecto, mas é verdade porque nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente que protege esta criança e esse adolescente até da própria ação dos seus pais ou da omissão dos seus responsáveis em relação a este cumprimento do calendário nacional. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que é obrigatória a vacina para criança e adolescente se ela tiver sido incluída no calendário nacional de imunizações. Então, tanto é verdade que os pais podem, inclusive, sofrer sanções, tanto de ordem administrativa quanto de ordem criminal, caso a escola, que não pode negar a matrícula para a criança, não pode, ela tem que receber a criança, mas ela tem que denunciar ao Conselho Tutelar a omissão daqueles pais ou daqueles responsáveis, e aí sim a questão vai ser direcionada para a vara da infância e juventude, e aí o juiz vai analisar o caso e vai decidir conforme a situação das partes. Mas nós não temos uma obrigatoriedade em relação a adultos, mas em relação a crianças nós temos contrapartida para o caso de descumprimento. Bom, a gente vai continuar essa nossa conversa aqui especificamente também sobre essa questão das crianças no próximo bloco, depois do intervalo. A gente volta rapidinho. Até já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre a importância da vacinação e o avanço da legislação brasileira para proteger a saúde pública no país. Sobre o tema, eu continuo conversando com Merces da Silva Nunes, advogada especialista em Direito da Saúde, e com Eliana Bicudo, médica infectologista. E nós vamos começar esse bloco por uma pergunta que a nossa produção recebeu. A pessoa que não se vacinou contra a Covid pode ser impedida de exercer algum trabalho ou frequentar algum ambiente? Doutora Merces, a gente adiantou um pouquinho isso no primeiro bloco. Continua valendo aí esse entendimento que o patrão pode impedir ou o estabelecimento? Diante dessa decisão do Supremo Tribunal Federal e especificamente em relação à pandemia de Covid, nós tivemos diversas possibilidades de restrição de liberdades no geral. Então, em relação às empresas, por exemplo, no período de Covid, o empregador tinha o direito, sim, de demitir aquele funcionário que se recusou a tomar a vacina. Então, tudo que diz respeito a essa questão que afeta a saúde pública e o ambiente de trabalho, envolve outras pessoas, envolve a proteção da saúde dos demais colaboradores e funcionários. Então, naquela circunstância, era possível. Hoje, nós já temos um avanço muito grande da vacinação. Sei lá, acho que talvez 500 milhões de doses tenham sido ministradas
até agora. Então, nós tivemos, depois que encerrou o período de emergência de saúde pública, nós tivemos uma certa flexibilização da legislação e da interpretação dessas normas também, inclusive do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Doutora Iliana, e uma coisa que ficou muito latente aí durante a pandemia foi o movimento anti-vacina, apesar de todas as campanhas, de todos os esclarecimentos aí da segurança, da importância. Por que isso existe ainda, esse movimento anti-vacina? Muito antes até da pandemia da Covid-19, claro que a pandemia, ela, na verdade, as fake news realmente foram muito mais evidentes, afloraram e continuam aflorando, né, em relação à vacina da Covid-19. Muito antes, a gente já tinha esse movimento anti-vacina, esse movimento negacionista, achando que as vacinas realmente produzem doença. É o contrário, né? As fake news vêm adoecendo a população. A partir do momento em que a gente tem uma cobertura vacinal próximo a 50%, em algumas situações, como sarampo, ou menor que 50%, eu vou ver o retorno do sarampo no Brasil. A gente vai ver, já está vendo surtos, né? Em São Paulo, antes da pandemia, nós tivemos realmente um surto de febre amarela, com um número bem grande de pacientes pegando o Rio de Janeiro, né, Minas Gerais, aquela região sudeste, São Paulo, de uma forma mais expressiva. Mas, então, as fake news, elas acontecem por total falta de conhecimento, de esclarecimento sobre como as vacinas são produzidas, a questão da segurança, quantos testes, quantos milhões de doses já foram administradas no mundo com total segurança. Então, na verdade, a gente comenta muito que as vacinas, elas estão pagando o seu preço, ou seja, elas são tão eficientes que as pessoas não estão vendo mais nossas crianças com sequelas de poliomielite. Importante isso que a senhora falou, e eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente também de doenças que já foram erradicadas e agora estão voltando porque as pessoas, como a senhora explicou aí, não acreditam na vacina, não estão vacinando os filhos. Corremos muito risco? Muitos riscos, né? Muitos riscos. A polio, no Brasil, ela está completamente erradicada. Nós temos até um diploma, um certificado de erradicação da doença, mas agora a gente está vendo o retorno. Isso já tivemos casos em Israel, tivemos casos nos Estados Unidos, onde o movimento antivacina ali também é muito forte, e na Venezuela. Então, nós estamos cercados. É só chegar o vírus da polio e encontrar essa população como a nossa, sem cobertura vacinal, que a polio volta. O sarampo, né, declaradamente, com retorno já, nós temos sarampos, voltamos a ter sarampo, voltamos a ter difteria, continuamos tendo casos de tétano, não é? Que é uma doença completamente prevenível por vacina, nós continuamos tendo, e isso só tende a aumentar. E, então, essas vacinas que realmente nos protegem contra doenças graves, que vão levar à morte, ela teria que ser com uma atenção especial dos pais, das crianças, dos adultos, já que nossas crianças, elas não têm condições de decidir se devem ou não tomar aquela vacina. Bom, então vamos voltar a falar da vacinação infantil e eu chamo agora a última pergunta que a nossa produção recebeu. O Estado pode obrigar pais ou responsáveis a vacinarem os filhos? Doutora Merces, vocês já explicaram um pouquinho aí no primeiro bloco, obrigar não pode, mas pode ter sanções aí para quem não cumpre o que o calendário de vacinação diz? Exatamente. É que nós temos um artigo na Constituição, que é o artigo 227, que torna tanto o Estado, a sociedade, os pais, como responsáveis pela saúde, pela vida e pela integridade da saúde das crianças. Então, quando os pais, na verdade, são omissos, a consequência pode ser de duas ordens. Você pode ter uma consequência administrativa, em que os pais ou os responsáveis podem ser condenados a pagar uma multa que vai de 3 até 20 salários mínimos, em razão da omissão ou da negligência em relação a seu filho ou sua filha.
E também nós podemos ter hoje uma disposição de ordem criminal. Nós temos um artigo no Código Penal que estabelece que aquele que põe em risco a vida ou a saúde de outrem fica responsável por isso e, na verdade, comete um ilícito. E este ilícito pressupõe, inclusive, uma pena de detenção que vai de 3 meses até 1 ano. E, baseado nessa responsabilidade, a gente pode dizer aí, a vacinação é um direito individual ou é um direito coletivo, doutora Merces? Eu penso, sinceramente, que a vacinação é um direito coletivo, porque, olhando no todo, na sociedade como um todo, que a doutora Eliana estava dizendo que doenças que já tinham sido erradicadas, nós corremos riscos altos de que elas voltem a participar desse cenário de uma forma bastante triste. Então, acho que a responsabilidade, principalmente em relação às crianças, vai muito além do meu direito, dos princípios que eu defendo, da minha liberdade de expressão filosófica, religiosa. Porque quando eu ponho um filho no mundo, eu sou responsável por ele até que ele tenha condição de pensar, agir e responder pelas suas próprias ações. Enquanto isto não acontece, de verdade, essa responsabilidade tem que estar vinculada aos pais e eu vou te dizer mais, acho até que o Estado, a legislação de uma forma branda até, porque a responsabilidade que nós devemos ter em relação a crianças e adolescentes ultrapassa isso. Acho que muitas vezes até os pais podem ser inaptos para cuidar de seus filhos e daí o Estado, de algum modo, tem que tutelar isso por outras formas, mas a proteção da criança é absoluta, a proteção da sociedade tem que ser absoluta. Nós vivemos em sociedade, então o direito tem que ser um direito coletivo que deve prevalecer sobre o direito individual. A nossa Constituição é maravilhosa, né? Está tudo lá contemplado, não é? É fato, sim. É tão importante tudo que você falou, né, para nós profissionais de saúde, que a gente, às vezes, até é temerário. A importância desse programa foi fundamental, porque tem momentos em que a gente verbaliza, não é, que, olha, isso vai te dar, pode ter sanções graves para os pais. Parece que a gente é um pouco agressivo demais, né, por um profissional de saúde verbalizar, mas isso está contemplado. Isso é importante que a gente esclareça que, né, se está havendo realmente omissão da família e dos pais em relação à proteção da criança, e a imunização passa por isso, então que isso realmente pode ter sanções graves e que tem que ser da mesma forma como a gente está vendo sobre a violência, o abuso sexual, a mesma coisa em relação à imunização. Que bom que ajudamos a esclarecer, né, sobre essa questão da imunização e da importância aí das vacinas. E eu queria saber da senhora, se apesar de tantas fake news aí que a gente vê circulando, a gente pode dizer que a sociedade está mais consciente ou ainda não? Não, ainda não. Ainda não. A gente está sabendo, a cobertura vacinal, ela ainda não deu o arranque que nós queríamos. Claro, né, que recentemente a gente volta a assistir uma publicidade maior em relação ao Zé Gotinha, as campanhas estão retornando, né? Estamos agora com uma vacina moderna, Covid-19 bivalente, com cobertura contra várias cepas, e a cepa que está circulando, a cepa Ômicron da Covid-19, então nós temos uma vacina moderna. Se você sai para qualquer outro país, o Brasil está na frente em tudo, mesmo assim a procura ainda deixa muito a desejar. Vamos enfrentar agora a campanha da vacina da gripe, que ano passado jogamos fora vacinas da gripe. Então, assim, a gente vem restabelecendo as campanhas, né? Mas agora precisamos passar por outro processo de esclarecimento na tentativa de começar a obrigar ou treinar nossos profissionais da área de educação, e inclusive profissionais da saúde, a avaliar um cartão de vacina na escola, na diversão, nas creches, nas comunidades, né, de lazer, para que realmente a gente possa fortalecer e até obrigar, né, a imunização das crianças. É muito caminho a prosseguir para que a gente possa voltar a ter patamares, porque a imunização
a cobertura tem que ser acima de 95%. É isso que a gente tem que atingir. E não temos nenhuma daquelas 19 doenças que a gente tem com cobertura disponível no PNI que a gente esteja perto de 90%. Nenhuma doença chegou lá. Bom, então a gente espera que esse índice suba o quanto antes e que as pessoas, né, fiquem atentas ao calendário de vacinação. E o artigo 5º de hoje fica por aqui. Doutora Merces, doutora Eliana, muito obrigada pela participação de vocês aí e por esclarecimentos tão importantes. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, Twitter e Instagram. Até o próximo artigo 5º. Tchau!